esse tema aqui, esse título, Administração Financeira da Família Cristã, que poderia ser um outro título, como Mordomia Cristã, ou talvez a boa gestão, né? A boa gestão cristã, é um tema bastante prático e pertinente. Então, eu consideraria, né, que isso é a gente tratar da casca, né, tratar da embalagem, porque nós temos o nosso corpo e a nossa alma. Então, esses aspectos da vida aqui na terra, as Escrituras deixam bem claro lições para a gente poder atravessar o deserto, né? Ou quando a gente atravessa o deserto, a gente tem as nossas fazendas, nossas casas, e como é que a gente vai lidar com esse tipo de coisa, né? Na crise ou na fartura. Então são coisas que a palavra de Deus está recheada de Gênesis a Apocalipse sobre essas questões práticas da nossa vida que nós não podemos de forma nenhuma separar da questão espiritual eterna. A gente tem que tratar do finito porque os nossos pés estão aqui na terra ainda, né? A igreja do Senhor vive ainda aqui nesse corpo corruptível, né? Finito. Então tem recomendações práticas muito importantes e que o pastor Heró tem tratado, a gente tem sido testemunhas e sido beneficiado a igreja do Senhor com essas questões práticas. Então eu vou fazer algumas considerações. Antes disso, eu vou ler um texto da palavra de Deus que eu acho que é o melhor exemplo da boa mordomia que aparece nas Escrituras, como um diamante que nos ilumina, né? Então eu vou ler aqui Gênesis 47, de 1 a 10. Vocês sabem da vida de José, e aqui José já está com bastante experiência, já é o segundo no Egito, está com a família, o seu pai e os seus irmãos lá no Egito, e José e Israel é apresentado a Faraó. Então acompanhe comigo. Então veio José e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo que tem, chegaram à terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen, e tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? Eles responderam: os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra fazes habitar teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefe do gado que me pertence. Trouxe José a Jacó, seu pai, e apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Perguntou Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os meus dias dos anos na minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu da sua presença. Então atentem para o verso 11. Então José estabeleceu seu pai, seus irmãos, e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara.
E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número dos seus filhos. Vamos orar? Bendito Deus, bendito Pai, nesta hora, Senhor, separada, que Tu nos proporciona, nós, ainda pecadores nessa terra, caminhando ou no Egito, ou vivendo em fazendas, em casas, na fartura ou na dificuldade. Nós queremos ouvir a Tua voz, temos a Tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração neste tempo em que nós vivemos. Os princípios são os mesmos, Senhor, mas as condições, a nação, a política, os meios, Senhor, pelos quais nós lançamos ao trabalho para adquirir o nosso sustento e bens materiais, são outros, Senhor, são modernos, e nós temos uma complexidade muito grande neste mundo. Venha nos abençoar, nos dar sabedoria para viver. Nossos pés não estão fincados aqui na terra para sempre, mas o Senhor nos colocou aqui com um propósito de apresentar o Teu Evangelho para contar a Tua igreja ainda, Senhor, povo Teu, que precisa ser completado. Fica conosco, nos instrui nesta manhã e tem misericórdia de nós. É o que Te rogamos, Te pedimos, em nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo, o qual está nos esperando naquelas moradas eternas preparadas por Ele mesmo. Amém, Senhor. Queridos irmãos, eu fico muito contente de ver cada irmão aqui reunido. Quando falta um irmão, eu fico olhando para os bancos, né? E fico pensando. E nós todos fazemos isso aos domingos. Tem algumas considerações importantes. Para mim, José é um exemplo muito relevante, né, alto, para trazer essa questão da boa gestão. E José, vocês sabem, ele fez uma boa gestão em tempos de vacas magras, em tempo de crise. Deus deu a sabedoria a José e, como o irmão sabe de toda a história, teve um propósito para abençoar ali naquela terra. Então nós temos aqui considerações importantes, problemas significativos, Einstein já dizia, problemas significativos que enfrentamos não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento em que estamos quando criamos. Então essas dificuldades que nós arranjamos, nós não podemos resolver isso no mesmo nível que nós as criamos. Nós precisamos de algo fora da caixa para poder resolver questões que nós criamos, problemas, e que nesse nível em que nós criamos os problemas, nós não somos capazes para enxergar a resolução. Tem um tertezinho aqui, didático, para a gente pensar. Imagina, sem mover a ponta do lápis do papel, sem repetir o trajeto em qualquer um dos trechos, ligue os 9 pontos em 3 linhas retas. Se a gente for tentar fazer isso dentro dessa caixa, nós não vamos conseguir colocar 3 linhas retas para ligar todos os pontos. Então nós só vamos resolver isso se a gente pensar fora da caixa. Então se a gente imaginar pontos fora da caixa para poder traçar isso daí. Então aí nós vamos resolver esse enigma simples. Mas a vida, isso daí só é uma simbologia. A vida é muito complexa. Nós nos envolvemos com situações adversas que nós não temos condições de resolver porque nós estamos dentro da caixa. Então eu considero que os pontos fora da caixa para questões que nós podemos resolver na nossa vida
essa extrapolação é a fé, é a Escritura que nos dá, ou o aconselhamento de outrem, que está em uma condição e uma perspectiva superior para nos orientar, para a gente poder enxergar questões que para a gente complexa e nós não podemos resolver, a gente poder resolver. Graças a Deus, essa comunidade tem sido orientada por ensinamento da palavra, né? Um pastor que tem se dedicado toda a vida dele, que estuda a palavra, vive a palavra com a sua família, e nós temos tido o privilégio de pensar fora da caixa, observando as palavras do Senhor através do seu servo. Então, isso daí é um conselho que Deus dá, né, na sua palavra, para a gente resolver as questões. Faraó, ele teve aquele sonho e ele não conseguia resolver aqueles problemas. Nem seus magos, né, nem os sábios do Egito, eles conseguiam resolver aquele problema. Então Deus, na sua soberania, enviou José. Desde muito tempo atrás, José era a pessoa que estava pensando fora da caixa, porque ele era um servo de Deus, estava sendo iluminado pelo Senhor, né, para resolver aquela questão muito séria da nação. Então, nós temos problemas que nós temos porque nós mesmos fazemos. Nós temos problemas porque outras pessoas que estão perto da gente arranjam. Nós temos problemas porque a nação arranja. São pecados coletivos, pecados da nação que nos atingem. E nós não somos responsáveis por esse pecado, mas assim como a nação cujo Deus é o Senhor, a nação às vezes não tem o Deus como Senhor, e nós somos afligidos como povo de Deus pelas situações adversas de governos incompetentes e corruptos que trazem para a vida da nação, porque não tem o temor do Senhor. Então são coisas que nós vamos resolver a partir daquilo que Deus tem colocado para nós, na sua palavra e através dos seus servos. Então, eu tenho aqui algumas considerações iniciais. A questão financeira, irmão, eu não diria a principal causa das crises dos relacionamentos conjugais. Tem gente que admite, mas é um dos principais. A questão financeira é a questão financeira que move tudo o que nós temos de bens materiais e do nosso consumismo, da nossa sustentação nas nossas casas. A nossa casa, ela é mais do que uma empresa. Em todos os aspectos da vida, a família é mais do que uma empresa. Mas nessa questão aqui, a gente precisa ser gestores e aprender com gestores de empresa para poder fazer a boa mordomia cristã. Imagina, você tem aquela pasta lá em que ela se renova cada mês de contas para pagar, né? Você tem aquelas pastas classificadas, né? Você tem aqui supermercado, você tem farmácia, você tem condomínio, você tem escola de filhos, você tem energia elétrica, água, né? Você tem vestuário, você tem lazer e tantas outras coisas que nós conhecemos. Uns conhecem mais, outros menos, porque estão começando esta vida e estão aprendendo. Mas todos nós temos experiência nessa área. Ninguém é suficiente para dizer que sabe tudo nessa área. E ninguém é tão neófito que não entenda nada nessa área. Porque como solteiro você faz a sua gestão também. E uma coisa importante que precisa ser considerada é que, apesar de nós termos o sacerdote do lar, o homem, como a pessoa principal para gerir isso, nós temos famílias que estão em pontos diferentes dessa curva de Gauss, né?
dessa coisa geral, porque nós temos viúvas, nós temos pessoas que não se casaram e que tomam conta de família e que faz gestão até melhor do que homens, que aprenderam pela experiência. E isso, apesar de ser uma orientação mais particular para os homens, mas a igreja heterogênea está cheia dessas pessoas, não é verdade? E pessoas que podem nos dar lição, porque a experiência, a vida mostrou essas pessoas a fazerem gestão com competência dentro do lar. Então isso é uma coisa muito importante que a gente precisa considerar, tá certo? Então, além dessa dificuldade financeira, apego excessivo à família de origem, a subversão dos papéis na esfera conjugal, desafeição marital, insubmissão feminina, discordância quanto à criação de filhos, descompasso espiritual entre os cônjuges, atrelamentos indevidos fora de casa, ciúmes doentios, ritmo sexual diferente. Se não é uma causa principal, com certeza está entre as principais essa questão da gestão. Então, como eu coloquei, a nossa família, ela não é uma empresa porque tem todos esses aspectos da natureza humana. E numa empresa você tem os homens que levam suas vaidades, seu orgulho, aqueles pecados de tronco para a empresa. Sim, não são robôs, mas eles estão tratando particularmente de questão, de gestão de empresa, de como lidar com a empresa. Não é como lidar com criação de filhos, de relação de marido e mulher, mas nessa questão aqui particular, a gente precisa aprender sobre a questão da boa gestão. E boa gestão, muitas vezes, em tempos de vacas magras. Não é verdade? Porque nós, nesse país, já temos algum tempo que estamos vivendo numa condição difícil, quiçá ímpar, na vida da nação. E a gente precisa ter muita sabedoria para fazer essa gestão, para não complicar a vida da nossa família. Não é verdade? As dificuldades com a finança são causa principal dos ajustes dos casais. É difícil isso daí. Muitas vezes a família vem para apagar fogo e às vezes não dá para fazer muita coisa, a pessoa está muito enrolada, o casal está muito enrolado nessa questão, e sofre. Então, coisas que a gente poderia não ter se envolvido, eu costumo dizer bem assim, olha, antes de você resolver seus problemas e vir a mim para apagar fogo, sente no sofá primeiro para ouvir conselho, para que você não possa dar cabeçada. É mais fácil. Você não escolheu o meu sofá para ter a orientação e agora você me chama para apagar fogo. Então, quer dizer, a orientação, ouvir a orientação é muito importante. Porque quando nós não damos ouvido para a orientação e a gente, pelo orgulho ou pelo nosso instinto consumidor, a gente se atrapalha e aí correm para pessoas para apagar o fogo. Por questões que eu digo de responsabilidade, de irresponsabilidade na gestão, criada por nós mesmos. Não foi um problema externo, um problema de doença, um problema de desemprego. Às vezes o problema é criado porque nós somos maus mordomos. E esses problemas vêm. Há dois extremos que devem ser evitados. Um extremo é o materialismo insidioso, a filosofia que se introduz na vida doméstica, fazendo com que os membros da família estabeleçam como único critério de qualidade de vida a posse de bens materiais. A coisa é insidiosa. É como se você colocasse 2 gotas de vinagre em 20 litros de água. Não é perceptível, mas você vai adicionando mais, adicionando mais, adicionando mais. E depois você vai ver o sabor acre.
Então, é uma coisa que você vai se enrolando devagar, não é verdade? Você tem 10 dias lá no seu cartão, e aí você faz a compra confiando e passa daquilo dali, e cai no juro rotativo. Essa ganância em que você caiu na arapuca. Meu amigo, você vai precisar de ajuda, porque como você não conseguiu resolver a sua crise lá dentro da sua condição normal, você não vai resolver a sua crise fora de uma condição anormal, de dívida para o seu poder aquisitivo estratosférico. Então, esse é um grande problema, um grande aspecto, a questão do materialismo insidioso, que ele não acontece abruptamente, ele vai acontecendo ao longo do tempo, e você nem vai percebendo. Um cartão, um material de plástico que você não vê sair, né? Parece que aquilo não mexe na sua carteira, porque as cédulas continuam lá dentro, e você não se percebe que está acumulando uma dívida além daquilo que você tem. Você não percebe isso. Precisa ter um controle muito rigoroso. E a gestão é sua. E vai ter... e você não trata com máquinas. Imagina que você é um bom gestor. Você vai ter crise. Porque o seu filho, a sua filha vai querer o melhor sapato. Vai querer ir para o shopping center, vai querer isso, vai querer aquilo, e você vai dizer não. E o adolescente, a criança, ela não tem um discernimento, e ela vai ranger, e você vai ter que tratar isso com ela. E é mais grave quando isso é no nível horizontal, quando a esposa não compreende, ou quando o marido não compreende. Então não é tratar com máquinas, é tratar com gente que carrega uma natureza ainda pecaminosa, que tem vícios, que na vida cristã está evoluindo, mas ainda tem dificuldade nessa área. Então não é fácil. O dia a dia, ano após ano, vai mostrando quem nós somos. Então quer dizer, poxa, você tem que administrar muitas coisas. Você tem manutenção de casa que você nem imagina que aquele material vai desgastar facilmente. Você vai ter que trocar a válvula da pia, e que você imaginava que aquilo fosse durar uns 5 anos. A válvula do chuveiro. E tantas outras coisas da manutenção que você nem imaginava que você ia ter aquele problema cedo, e você depara com aquele problema. E aí, o seu salário, a sua renda, você planejou para que todos esses aspectos estivessem embutidos? Não. A gente vai aprendendo isso na vida. A gente não aprende abruptamente. A gente vai aprendendo isso daí. É por isso que é bom a gente ficar ouvindo os mais velhos, né? Porque tem macetes. Já passaram por essas dificuldades. E eu tenho uma dica para vocês. Irmãos, no máximo, gaste 70% do seu salário durante o mês. Não esgote. É o meu conselho que eu dou. Eu tenho colhido boa experiência com isso, nessa questão dos 70%. Porque às vezes vem um desemprego e você precisa de uma reserva. E nós temos colocado, às vezes, privilégios como necessidade. Invertemos valores. É uma sociedade consumista. Ela inculca na vida da gente aquilo que a gente tem que comprar, e às vezes a gente não precisa comprar aquilo, mas se acostuma de uma coisa que é desnecessária, é secundária, a gente põe na lista das importâncias, né, do prioritário, da necessidade, quando não é. E a gente vai acumulando isso, não é verdade? Então, um outro aspecto, um outro extremo,
é o espiritualismo romântico, também denominado de idealismo, cujo traço marcante parece ser o equívoco de fazer dos valores espirituais o único bem digno de serem buscados. Não é isso que as Escrituras ensinam, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Isso é uma interpretação errada que tem das Escrituras, que acha que você, seguindo em primeiro lugar o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas. Aqui não, está colocando aí que a ordem primeira deve ser buscar o reino de Deus. As outras coisas, elas vão ser acrescentadas, elas estão sendo acrescentadas, mas você não pode inverter a ordem, né, de buscar em primeiro lugar. Agora eu vou buscar em primeiro lugar e Deus vai abrir, né, as portas dos céus e mandar maná ou cordonizes. Não é assim. Você já está vivendo numa condição normal que Deus lhe deu, que você não precisa de milagres. Ele não precisa de fazer milagres, porque você não está numa situação extraordinária em que a responsabilidade humana não resolva. Outro, os princípios bíblicos só se aplicam às famílias verdadeiramente cristãs, né? Então, essa palestra seria muito difícil você falar numa universidade, né? Ou numa associação, mas graças a Deus nós estamos falando dentro da igreja do Senhor, né? Então, os princípios bíblicos só se aplicam às famílias verdadeiramente cristãs. Em vários aspectos da vida cristã, o pastor Heró tem colocado isso. E esse é um aspecto importante para se colocar esse princípio. Obviamente, os padrões espirituais de Deus, que Deus estabeleceu para o seu povo, rigorosamente falando, não são nem estendidos por aqueles que ainda não nasceram de novo. Na esfera material, a cobiça, a avareza, o orgulho, a discriminação, a preguiça, a inveja são pecados comuns e normalmente alimentados por aqueles que não são servos de Deus, servo de Jesus Cristo. Esses desvios comprometem radicalmente a vida financeira do lar. Então, quando nós apelamos, quando nós somos enquadrados no pecado da preguiça, no pecado da avareza, do orgulho, o Espírito Santo lança a luz sobre isso e a gente procura jogar fora isso, jogar no lixo, se arrepender, pedir perdão. Mas como é que se vai falar isso para um homem incrédulo? Que ele não admite isso. Admite, inclusive, que a vaidade é uma virtude, que precisa ter um orgulho, que isso faz bem para a autoestima. Ou seja, pecados que são às vezes colocados como virtudes pelo ímpio. Então esses princípios evidentemente não vão se aplicar na vida daqueles que não conhecem o nosso Senhor Jesus Cristo. Então o ambiente para se falar é este para os irmãos nessa trajetória da vida cristã. Por outro lado, há desafios na palavra de Deus quanto à vida material, que só podem ser abraçadas por aqueles que sustentam uma relação de comunhão com o Senhor da aliança. Quem está fora do pacto não pode arcar com a responsabilidade do conserto, mas também não usufrui das bênçãos prometidas pelos conselhos. As bênçãos prometidas pelos conselhos, pelas advertências da palavra de Deus, acatadas por um coração convertido, que se queda diante da orientação vinda da parte de Deus, vai ter o benefício de ter a vida ajustada nessa questão. O irmão está atrapalhado, o irmão vai ser instruído. Como o irmão tem o Espírito Santo, tem o Senhor, ele vai obedecer, ele vai mudar de postura.
ele vai atender às recomendações, ele vai aceitar o remédio, muitas vezes amargo, de ter que vender o carro, não é verdade? De ter que mudar de bairro, porque o aluguel está mais caro ali, eu tenho que ir para a periferia. Se queda diante das recomendações para ajustar a vida. E isso gera uma crise, mas uma crise passageira, uma crise em que vai redundar em crescimento, assim como tem acontecido historicamente na igreja do Senhor. Mas os ímpios, às vezes, sucumbem diante da crise. E aí separa, cada um vai para a casa de papai e mamãe. Que é isso que tem acontecido no Brasil, pelas estatísticas. Os homens, os marmanjos, voltando para a casa de papai e mamãe. Separando. Quebrando as famílias. Por conta de problema financeiro. Eu tenho uma amiga em São Paulo que está vivendo isso. A ponto de separar. Não sei quanto tempo ela vai ficar. Mas a gente não precisa nem de estatística para isso. A gente vê no nosso redor, com os nossos amigos, né? De trabalho, os nossos vizinhos, na nossa família. A gente vê essas coisas. Nessa questão financeira. Então, são dois princípios, né? Importantes que a gente tem que levar em consideração. Toda família cristã deve ter cuidado em lidar com as posses. E aqui é um ponto importante. As posses, nós precisamos das posses, mas a gente precisa ter cuidado para administrar isso. Seja na fartura ou seja na dificuldade. Eu não sei qual é a maior dificuldade dos irmãos. Se administrar na dificuldade, se administrar na fartura. Mas a gente precisa ter cuidado. Inegavelmente, muitos crentes sustentam uma relação complicada com os bens materiais. A fraqueza de muitos cônjuges e o afastamento de muitos filhos de evangélicos da igreja podem ser explicados pela inversão de valores dentro de casa. Na prática, esse princípio deve estar apoiado em 4 pilares básicos da teologia bíblica, que nós vamos ver como se segue. O dinheiro não é essencialmente mal. Primeiro ponto. Então, a palavra de Deus, apesar de falar, né, não que do Deus Mamon, um termo aramaico para a riqueza de toda espécie, mas na essência o problema não está no dinheiro, no bem material. Então, assim como o poder não está na oração, né? Você quando vai orar, não existe o poder na sua palavra porque você ora. Existe poder na promessa de Deus, na fidelidade de Deus em dizer que você, orando, vai ter resposta, negativa ou positiva. Então, o poder está na promessa da instrução da parte de Deus. Então, o bem material é dom de Deus. Imagina que foi Deus que criou todas as coisas, colocou todos os recursos para o bem-estar do homem. Então, o problema é como o homem vai lidar com isso, né? Então, o dinheiro não é essencialmente mal na sua natureza. O dinheiro, ele é fruto do trabalho, que é bendito. É a força motriz que Deus colocou, estabeleceu para a gente vencer o castigo que estava na terra. O trabalho é bênção. E o dinheiro representa o trabalho, que é bênção. O problema é como você vai lidar com este dinheiro. Qual é a relação que você tem com ele? Então, a riqueza material,
é um bem comum que pode ser pervertido tanto quanto os bens espirituais mais legítimos da vida, né? Nós não vimos lá o primeiro assassinato da face da terra, e que Caim não pecou por causa de mulher, por causa de entretenimento, mas por causa de culto, uma coisa que nos aproxima de Deus, num religare, e ele cometeu o primeiro assassinato, ele cometeu um assassinato com culto, perverteu o culto. Então, o dinheiro, os bens materiais podem ser pervertidos com o uso de forma indevida. Calvino, comentando Mateus 19, 24, declarou que o dinheiro em si é bom. De acordo com Richard Becks, todo o amor da criatura, o mundo ou as riquezas, não são pecados, pois todas as obras de Deus são boas, como tais. Hayek. Então, na essência, tudo vem de Deus, tudo provém de Deus. E Deus nos deu a capacidade, através do trabalho, da inteligência, lançar mão dos recursos da terra. Então, quer dizer, a questão é a nossa relação com as coisas, né? Que é o problema, que é a advertência para a família cristã ter cuidado com as posses, nesse aspecto. 2, a riqueza não deve ser objeto de devoção. Aí é que está o problema, a ordem prioritária. Desde que o pecado entrou no mundo, o ser humano ficou sob o risco de colocar as coisas materiais no lugar devido a Deus. A história do jovem rico. Lutero dizia: ter dinheiro e bens não é um pecado, mas não o deixes fazer-se teu Senhor, que Ele te sirva e que tu sejas seu amo. O dinheiro reivindica a lealdade, o amor que pertence somente a Deus, e tem o poder de aprisionar-nos e se não tomarmos cuidado. Ou seja, quando coloca aqui o dinheiro tem esta força, é o desejo interior, é o que nos impulsa à busca do bem material, neste elemento chamado dinheiro. Passa a ser um Deus que nós entronizamos na nossa vontade. E aí nós não cultuamos, deixamos de cultuar, porque nós temos que trabalhar no final de semana em busca do níquel. E a nossa família e as gerações futuras vão vivendo, observando essas coisas. E cria-se uma cultura de uma sociedade longe de Deus, porque prioriza isso. E aí, isso começa na célula, passa para a família, para os membros, vai para a sociedade, para as gerações. Quantas gerações vão ser necessárias para acabar com a igreja? Se na célula, se na família, nós estamos se distanciando deste padrão. Quantas gerações? Nossos netos, nossos bisnetos? Quantas gerações? Então, a riqueza não deve ser objeto de devoção. Nós devemos ter o nosso planejamento dentro de um discernimento espiritual e dizer que isso é importante para eu passar nessa vida e se dedicar a Deus. Muitos se enganaram e muitos se enganarão, porque de forma insidiosa
dia por dia, eles começam a aumentar a sua carga horária para ganhar mais. E vai impactar na devoção. Este é um princípio interior, não é do bem que foi dado por Deus. Esse é um princípio interior que vai paulatinamente minando o nosso coração. Minando. E quanto você precisa para ser feliz? Infinito. Você não se satisfaz se você é pego nessa arapuca. Você não consegue ver porque está dentro do box. Está embolotado como aquele garoto que empinou uma pipa e ficou prestando atenção para a pipa, puxou a linha, olhou depois, não tem condições mais de desembolotar. Joga fora o tubo. Eu fazia isso. Não tem condições. Se atrapalha e envergonha. É mau exemplo para a igreja, para a sociedade. Não glorifica o nome de Cristo com esse tipo de atitude, porque é mau mordomo. Joga o Espírito Santo por lado e coloca mamon, porque é uma ação interior, que vem do interior. A nossa intenção em ganhar mais e de forma insidiosa que nós não percebemos. A prosperidade não é sinônimo de graça abundante. Esse é um outro aspecto de você, agora com essa teologia da prosperidade, você é abençoado quanto mais posse você tem. E buscam a palavra de Deus como um pretexto para justificar este ponto. Isto é um sofisma. Enriquecer é um sinal da bênção de Deus. Os defensores dessa ideia recorrem principalmente ao Antigo Testamento. Deuteronômio 7:13, 28:8, de 11 a 13. Erram por ignorarem um contexto histórico da entrada de Canaã. A prosperidade foi uma dádiva específica oferecida como recompensa à fidelidade a um povo marcado pela servidão no Egito e pela disciplina no deserto. Então, isso é uma marca daquele povo, que Deus estava mostrando para eles, para que a fé deles fosse aumentada, e eles acreditassem na promessa de Deus, um povo sofrido que foi libertado pela mão poderosa de Deus. Mas no mundo em que nós vivemos, como eu falei ainda há pouco, nós não precisamos de milagres. Deus já nos deu o milagre, o dom da habilidade para o trabalho, a nossa capacidade, dentro de leis bem estabelecidas, de código trabalhista bem estabelecido que nos protegem. Então, a questão da pobreza é universal, é atemporal. Jesus Cristo falou, sempre terás os pobres, e pobres dentro da igreja. E eu fico pensando que Deus tem um propósito nisso, para testar o que está sofrendo e testar aquele que tem algum recurso na questão do altruísmo, de exercer a bondade cristã. E às vezes a gente precisa aprender nessa área. E Deus nos coloca os pobres. E às vezes nós ficamos pobres para aprender nessa área, para o nosso bem. Não é uma questão de maldição,
é uma questão de edificação, de construção, para nos aperfeiçoar. A prosperidade, então, não é um sinônimo de graça abundante. Mas a prosperidade, ela é, na realidade, um bem que Deus dá para nos despertar a altruísmo e principalmente com a igreja do Senhor, com os missionários, com a igreja do Senhor. Então a gente precisa estar atento para isso. Por que Deus está me dando tanto? Olha aí, está te testando. Você já parou para pensar? Deus está me dando tanto. Cuidado. Cuidado com esse tanto que Deus está lhe dando. É para você usar para o serviço. Para você ser instrumento. Você tem tanto e a sua família está abastada, tem e está sobrando. Cuidado em que você está acumulando tanto. Então, a prosperidade, muita prosperidade, pode ser uma grande casca de banana na sua vida, se você não souber lidar. Seria melhor não tê-la. Então, cuidado em lidar com as posses. O quarto aspecto, o mundo material não nos pertence. E aí a gente fica com os pés tão arraigados na terra, não é mesmo? E são tantas oportunidades, são tantos os caminhos à feira da vaidade. São tantas ofertas, né? Dê uma olhada para a tecnologia. O Brasil hoje ele está vivendo uma situação muito antagônica, irônica até. Porque nós vivemos num mundo globalizado, de alta tecnologia, e a tecnologia ela está sendo oferecida de forma ampla, irrestrita, pela propaganda, no consumo, não é? No trabalho, na rua, as pessoas consumindo, você vendo. Mas nós estamos vivendo um momento em que a tecnologia ficou muito cara e nós não conseguimos pagar pelo que a tecnologia está nos dispondo. Era melhor não saber que ela existe. Porque nós sabemos que ela existe, mas por uma questão de recessão, nós não temos bens para lançar a mão dessa tecnologia. Que maldade, né? Que maldade. Os nossos recursos estão menores e nós não podemos lançar mão desse bem. E a tecnologia está em tudo. Eu estou aqui com o computador, tem aquele data show, mas ele está em tudo. Né? No aparelho de barbear, no fogão. Né? Imagine o fogão hoje, não é verdade? O fogão hoje, você tem um fogão hoje que tem só uma plataforma. Não é verdade? Nem usa gás. E tem uma área ali que você põe a panela e vai esquentar só ali. E a sua cozinha é uma indústria de tanto bem de consumo que a sua cozinha pode ter, se você tem posses. Porque o mundo de alta tecnologia está te oferecendo isso hoje. Mas o mundo material não nos pertence. Tudo pertence ao Senhor, o nosso Deus. Deus é o proprietário, nós somos apenas
arrendatários. O Senhor da glória detém o título do universo. Nós somos simples mordomos. Todas as coisas que adquirimos nessa vida nos são conferidas apenas a título de empréstimo. Olha só isso. Não as trouxemos ao mundo e não poderemos levá-las conosco. Pertence a Deus e a Ele faz com que elas conforme bem lhe apraz. Deus e a Ele faz com que elas conforme bem lhe apraz. A observância desse princípio poupa o crente de cometer tantos pecados, do orgulho, da cobiça, da avareza, do desperdício, a infidelidade, etc. Por aí vai. Porque nós somos, se a gente escorrega nessa área, nós vamos ser cobiçosos. Porque a propaganda, ela está até nos nossos sonhos. Até quando nós dormimos. Você tem até dificuldade para dormir, né? Porque fica aquele barulhinho do WhatsApp direto do lado, na cabeceira da sua cama. A avareza e o desperdício. O desperdício, né? O desperdício. Olha, nós temos tanto. Se nós temos tanto e nós estamos desperdiçando, nós temos tanto, nós podemos distribuir, fazer o bem. Poderemos cometer 2 grandes pecados por termos tanto e desperdiçar, usar para si, ou termos tanto e guardarmos em celeiros e não usufruir, como o homem, né, que fecha as mãos, só acumulando. Então, cuidado em lidar com as posses. E por fim, toda família cristã deve perseguir os padrões básicos de mordomia. Toda família cristã. Primeiro, o crente deve trabalhar honestamente para viver com dignidade. Um aspecto prático de como você vai usar a força motriz. Como você usa essa ferramenta para adquirir bens? É de forma honesta? É moral? É ético? O seu trabalho, do ponto de vista moral, conforme as Escrituras, você exerce esse tipo de trabalho? Tipo, você tem uma banca do jogo do bicho, né? Você trabalha com jogos, você vende bebidas e cigarros, você trabalha com loterias, com contrabando. Isso é uma questão moral, séria. Mas tem um aspecto ético. Dentro de um trabalho legítimo, tem um aspecto ético. Você força a barra em emissão de notas na sua empresa? Como é que você adquire os programas que você instala no computadores na sua empresa? São piratas? Você não comprou a licença? Vê como uma coisa... Às vezes a gente fala de um aspecto bem distante do que nós podemos fazer, né? Tipo, irmãos, cuidado, não fumem. Mas ninguém fuma aqui. Mas você vai estreitando, e aí você cai num aspecto perigoso da cultura brasileira, de não comprar licença, instalar coisa pirateada. Ali tem propriedade intelectual envolvida. A questão dos livros. Você está tirando cópia de livro direto. Cuidado. Ali tem propriedade intelectual envolvida. Tem suor, tem trabalho. Então, são coisas que às vezes ficam no limiar. E a gente precisa ter discernimento para saber a fronteira disso daí. Mas a nossa vida é assim. A gente vai se aperfeiçoando. A gente vai se aperfeiçoando. Eu já pirateei muito, pessoal. Hoje eu tenho esse computador aqui que eu não posso piratear.
porque ele não instala de jeito nenhum, nada pirateado. Eu comprei um para minha esposa, que o dela já era... A minha esposa é tipo inglês, ela usa as coisas até não prestar mais. E ainda quando não presta, ela quer usar. E aí eu dei um basta. Quando eu fui em São Paulo, eu comprei um computador e trouxe para ela. Só que quando você compra um computador, você tem que fazer um monte de assinaturas para ele funcionar. Tem que fazer assinatura de internet, como é de antivírus. Esse aqui não precisa. Mas o dela precisa. Antivírus, aí dão 45 dias, que é a isca para você. Aí depois de 45 dias expira e você tem que ir às compras. Né? Mas eu estabeleci, vai ser tudo licenciado. Nada pirata. Aqui não. Já aprendi isso daí. Já pirateei muito. Mas a gente vai aprendendo na nossa vida cristã. As coisas não acontecem do dia para a noite. Deus vai nos abrindo a nossa mente. A gente vai enxergando as coisas. E vai dizendo bem assim, se você não pode ter o bem de consumo, você não vai ter. Eu não tenho. Não tenho problema por não ter o bem de consumo. Mas se eu vou ter direito, respeitando o trabalho de outrem. Então essa questão ética é muito importante. E pessoal, trabalhar com excelência. Faça o melhor daquilo que você sabe fazer. Se você foi chamado para servir cafezinho, procure servir da melhor maneira possível. Ser um garçom excelente, como se fosse servindo para o Senhor Jesus Cristo se estivesse na terra. Faça com excelência o seu trabalho. Por menos importante que pareça ser, porque não é menos importante nenhum trabalho. Assim como nós não temos no nosso corpo nenhum órgão que nós devemos negligenciar. Se a unha estiver encravada, todo o corpo vai sofrer. Não é verdade? E a gente vai procurar desencravar a unha. Então é assim. Na igreja do Senhor, todo trabalho é importante. E nós devemos fazer o trabalho com excelência, porque nós estamos pensando na casa como um todo. E não olhando o tijolo que nós estamos colocando, mas que o tijolo tem um lugar que vai dar a construção da casa. Essa é a perspectiva de fazer o trabalho pensando na excelência. Então, o Evangelho nos chama para viver isso. Você não vai precisar de estabilidade no trabalho. Você vai dar estabilidade porque você vai fazer com excelência e você vai ser aquela luz brilhante do cara que melhor serve cafezinho. Tem um que foi promovido lá no condomínio. Fazia uma limpeza impecável. Hoje está na portaria. O outro estava na portaria e administrador. Funcionários do condomínio que trabalharam com eficiência foram promovidos. Não sei se são crentes, mas é um princípio básico, fundamental da boa gestão cristã. Fazer com excelência. Por isso que eu trouxe a questão de José. A relação de José com o trabalho. José tinha excelência nas suas realizações. E por onde ele passou, né? Por onde José passou, a luz de Deus brilhava. Tudo que ele colocava a mão florescia, dava certo. Que exemplo, né? Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar.
porque e além de toda medida. Diga se não é excelência de trabalho isso aqui. Diga se não é um padrão para a gente perseguir. Toda a família cristã deve perseguir os padrões básicos de mordomia. O crente deve gastar sabiamente o que ganha. E aí eu já toquei isso anteriormente. Mas a palavra de Deus nos fala sobre 3 princípios. A administração financeira basicamente envolve 3 princípios. A decisão pelo padrão de vida possível, o estabelecimento de prioridades e critério na aprovação das despesas. Quando o indivíduo ou família transgride um desses itens, a confusão financeira se instala. Primeiro, o ideal da família cristã deve ser buscar viver modestamente. Está lá em 1 Timóteo 6,8, Filipenses 4,11. Viver modestamente. A vida de luxo, ostentação, são pecados e devem ser evitados. Segundo, se há compradores compulsivos em casa, deve ser reconhecida essa dificuldade e devem ser estabelecidos instrumentos que impeçam esses irmãos de pecar, fazendo negócios além da própria capacidade familiar. E terceiro, o bom uso de tudo quanto Deus nos tem dado faz parte da mordomia cristã. Desperdício é um atentado à providência divina, conforme Provérbio 21, 20. Então essa questão do desperdício eu já falei anteriormente. Mas o crente deve gastar sabiamente o que ganha, evitando os desperdícios. Aquela compulsão em comprar deve ser tratada para não atrapalhar a vida da família. O crente deve honrar o Senhor com as primícias. E aí, para mim, isso é o máximo, porque isso aponta para aquela fidelidade que nós temos, que quando nós nos reunimos aqui em igreja, nós estamos pensando além dos bens materiais, porque nós estamos querendo ir para aquela casa preparada por Jesus Cristo. E quando nós contribuímos de forma voluntária, nós estamos fazendo isso pela fé, porque nós estamos observando a casa do Senhor. Cada família aqui congregada é a igreja do Senhor. E o dízimo, ele mostra primeiramente o aspecto da gratidão que nós temos, mas também o aspecto da correção, da fé. Então eu só posso viver com 100% do meu salário. Opa! Então o dízimo vai lhe provocar esse tipo de coisa, da fé. Você vai ter que viver com 90%. Você não tem fé? Quando você faz isso, você está construindo esse padrão eterno da igreja de Deus. Porque se você não faz numa coisa básica, você não tem ideia do que é a igreja do Senhor. Então ele vai lhe testar nesta área da fé. E você vai viver com 90%, com 80%, porque 10% está comprometido com a obra, que não é minha, é de Deus, Ele que me deu 100%. Isso é um aspecto. Outro aspecto, inspiração. A prática é um poderoso incentivo à fé. Há promessas associadas à fidelidade. Há uma verdade na frase. Eu não respeito o crente que falha no dízimo. Não sei quem falou isso. A fidelidade independe do grau de riqueza de uma pessoa. Lucas 6, 16, 10. Da viúva que colocou lá todo o seu bem com aquela moeda. Deve ser um exercício voluntário e alegre.
tem estreita relação com a bênção de Deus sobre nós. Então Deus nos prova. E nos prova, como eu falei anteriormente, com a prosperidade. O que nós estamos fazendo com o que nós estamos ganhando a mais, né? É uma questão. E o que nós estamos fazendo porque nós estamos gastando mais e mais. E a gente esquece desse padrão eterno da Igreja de Deus. E fracassamos com uma coisa tão básica. Então essa é uma perspectiva maravilhosa, futura da Igreja de Deus, que nós vamos viver eternamente. E o que nós podemos fazer de gratidão, né? De fé. A palavra de Deus nos instrui, né? Separa 10%. E é uma santa provocação de Deus nos testar nesse aspecto. Se nós assim não fizermos, nossos pés não estão bem firmes nessa segurança da Igreja do Senhor. Não é verdade? A gente precisa refletir sobre uma coisa tão básica quanto essa. Irmão, para a gente finalizar, 3 aplicações. Diante do materialismo insidioso e do espiritualismo romântico, seu coração corrompido pende para qual desses 2 extremos? Você tem dificuldade com as posses disso ir tomando a sua vida cada vez mais e diminuindo a perspectiva de devoção ao Senhor? Esse é um ponto. Ou você vive no romantismo que maná e cordonizes vão cair do céu? Então isso é um ponto para a gente meditar, fechando a nossa escola dominical. Você está dando prioridade para os negócios de Deus na sua família? Você está dando prioridade para os negócios do reino de Deus na sua família? E, terceiro, sua mordomia com Deus está em dias na questão do dízimo? A sua fidelidade com o Senhor? Isso é um teste interior, porque Deus sonda os corações e isso é voluntário, é com alegria, não é com peso. Porque você imagina, tire isso da sua cabeça, que inventar esse negócio de dízimo que é para sustentar essa igreja material. Sim, mas isso é um aspecto secundário da coisa. Aquela oração fantástica de Davi: quem sou eu para dar alguma coisa para a casa do Senhor? Olha só o privilégio, o status que Deus te colocou para contribuir, participar disso. Saiba de uma coisa, se você tiver isso na cabeça, Deus continuará levantando pessoas que pensam diferente de você, pensam de acordo com a palavra. Porque tudo é dele, ele não precisa de um centavo nosso. Isso é uma ideia equivocada que você alimentou ao longo da sua história. Deus não precisa de um centavo nosso, mas Ele nos testa para saber se nós temos fé nele, ou se nossos pés são materialistas, estão aqui na terra. Se estiver aqui na terra, a nossa visão é muito míope da eternidade. Muito míope. Muito míope. Que Deus nos abençoe. E possa a gente crescer cada vez mais. Nós vamos crescendo. Nós vamos nos tornando melhores. Daqui a um ano nós vamos ser melhor do que nós somos hoje. Pela graça de Deus. Nesse aspecto. Da boa mordomia cristã. Seja na fartura ou seja na dificuldade. Amém.